Olá, você que é aposentado, pensionista ou militar reformado e está passando por um momento delicado com uma doença grave, preste muita atenção. Existe um direito que pode aliviar e muito o seu bolso, sabe? É a isenção total do imposto de renda sobre o seu benefício. Vamos entender direitinho como isso funciona? Vamos direto ao ponto. Dá uma olhada no seu extrato, você vê aquele desconto mensal do imposto de renda saindo do seu benefício? Se a resposta for sim, fica aqui comigo, porque essa situação pode estar completamente errada, viu? E o melhor de tudo não é só parar de pagar esse imposto daqui para frente. A lei permite que você peça de volta tudo que foi pago sem necessidade nos últimos 5 anos, e esse valor, olha só, volta para você com juros e correção monetária. É um dinheiro importante que é seu por direito. Então, vamos ao que interessa, né? Quem exatamente tem direito a esse benefício? Para conseguir essa isenção, a lei coloca duas condições, dois requisitos que são essenciais, e é super importante entender isso. Não basta cumprir um ou outro, você precisa atender aos dois ao mesmo tempo. Vamos fazer uma checagem rápida. Primeiro requisito: o tipo de rendimento. Você recebe aposentadoria, pensão ou reforma? Se a resposta for sim, ótimo, primeiro passo concluído. Agora o segundo, a sua condição de saúde. Você tem um diagnóstico de alguma das doenças graves que estão na lista da lei? Se a resposta for sim para as duas perguntas, você está no caminho certo. E aqui tem um detalhe muito importante sobre esses rendimentos. Não importa o tipo de aposentadoria, tá? E mais, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já confirmou que a isenção também vale para a previdência privada, tanto nos pagamentos mensais quanto naqueles resgates de valores. Isso amplia muito o alcance desse direito. Ok, então a gente já viu o primeiro requisito, que é o tipo de rendimento. Agora, vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça, que é a condição de saúde. A lei não fala de qualquer doença, não. Ela tem uma lista bem específica de patologias. É fundamental conferir se o seu diagnóstico está nessa lista. Olha só alguns exemplos bem comuns da lista oficial: câncer, que é a neoplasia maligna, cardiopatia grave, Parkinson. É importante saber que essa lista é o que a gente chama de taxativa, ou seja, sua condição precisa estar lá. Mas, e aqui vem o pulo do gato, a interpretação da justiça para algumas dessas doenças é bem mais ampla do que o texto da lei parece dizer. A cegueira é um exemplo perfeito disso. A lei fala só cegueira. Ela não especifica se tem que ser dos dois olhos. E com base nisso, a justiça entendeu que a cegueira monocular, que é a perda da visão de um olho só, também dá direito à isenção. É um detalhe pequeno que muda a vida de muita gente. Acontece a mesma coisa com quem é portador do vírus HIV. A lei menciona a AIDS, que é quando a doença já se manifestou. Só que o STJ entendeu que o direito vale para todos os portadores do vírus, mesmo quem não tem sintoma nenhum. O raciocínio é que a pessoa já precisa de acompanhamento médico e já tem custos com a saúde, independentemente dos sintomas aparecerem ou não. Faz todo sentido, né? Agora, a gente precisa falar sobre desinformação. Tem muito mito por aí que faz as pessoas simplesmente desistirem de buscar um direito que é delas. Vamos derrubar os três principais agora mesmo, para você não cair nessas armadilhas. Esse aqui é talvez o maior mito de todos. Muita gente pensa, meu câncer entrou em remissão, então perdi a isenção, mas o fato é o exato oposto. A súmula 627 do STJ é muito clara. O benefício é vitalício. Uma vez que você consegue, é para sempre. A ideia é justamente ajudar a aliviar os custos do acompanhamento médico, que a gente sabe que continuam pela vida toda. Outro ponto que precisa ficar bem claro: essa isenção não é um passe livre para não pagar imposto nenhum. Ela se aplica exclusivamente à sua aposentadoria, pensão ou reforma. Se você continua trabalhando e recebe um salário, ou se tem renda de aluguel, por exemplo, esses outros rendimentos continuam sendo tributados normalmente, ok? E por último, o mito da passividade. Não adianta ficar esperando que a Receita Federal ou o INSS te avisem ou te concedam o benefício do nada. Isso simplesmente não vai acontecer. O direito é seu, mas a iniciativa de ir atrás dele também tem que ser sua. Você precisa pedir formalmente. Ok, vamos dizer que você se encaixa nos requisitos e decidiu correr atrás do seu direito. A próxima pergunta é: como é que eu comprovo a doença? A resposta para isso vai depender do caminho que você escolher, e a diferença entre a via administrativa e a judicial aqui é, olha, gigantesca. Olha só a diferença. Se você for pela via administrativa, lá no INSS, por exemplo, eles geralmente exigem um laudo médico oficial de um serviço público, o que pode ser bem difícil de conseguir.
Agora, na via judicial, a história é outra. Graças a uma decisão do STJ, a súmula 598, o juiz tem liberdade para analisar todas as provas, o que inclui laudos e exames do seu médico particular. Isso te dá muito mais autonomia e controle sobre o seu caso. Com toda essa informação em mãos, sabendo os requisitos, os mitos que já derrubamos e como provar a doença, a gente pode traçar a melhor estratégia. Qual é o caminho mais seguro e mais eficiente para garantir tanto a isenção para o futuro quanto a devolução do que já foi pago? E tem mais uma novidade excelente. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, deixou essa escolha ainda mais clara. Ficou decidido que você não precisa mais fazer o pedido administrativo antes de entrar na justiça. Isso quer dizer que você pode ir direto para o caminho que te oferece mais vantagens, sem perder tempo com burocracia. Por tudo isso, o ponto-chave é este. Considerando que na justiça as provas são mais flexíveis e que você pode ir direto para lá, o caminho judicial acaba sendo o mais completo e eficaz. É por ele que você busca não só a isenção daqui para frente, mas também garante a devolução de tudo que foi pago a mais no passado. E a gente está falando de uma quantia que pode ser bem significativa, viu? É a devolução de tudo que foi descontado do seu benefício nos últimos 5 anos. E esse valor não volta puro, não. Ele vem corrigido pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Na prática, isso quer dizer que você recebe seu dinheiro de volta com uma boa rentabilidade. Então, vamos resumir seu plano de ação em 3 passos bem simples. Primeiro, verifique se você cumpre os 2 requisitos, o tipo de rendimento e o diagnóstico. Segundo, junte todos os seus documentos médicos, principalmente os mais antigos que tiver. E terceiro, e mais importante, converse com um profissional especializado para analisar o seu caso e te orientar no melhor caminho. E para a gente terminar, pense um pouco. Você conhece alguém, um amigo, um parente, um vizinho, que pode estar exatamente nessa situação, pagando um imposto que não deveria? Compartilhar essa informação pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Conhecer os seus direitos é sempre o primeiro passo para conquistar cada um deles. Vá em frente e busque o que é seu.